Estamos de volta com mais um TVL Cultura. Hoje estamos aqui no espaço Elf Egert da Fundação Cultural. E a nossa convidada de hoje é a Nadege Jardim, a diretora do coletivo Shakespeare. Eles vão apresentar o teatro A História do Rei Lear, que vai ser aqui na Fundação Cultural. Nadege, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, antes da gente começar a falar um pouquinho do coletivo e sobre o espetáculo, me conta um pouquinho sobre ti. Como que ocorreu o início do teu trabalho com o teatro? Então, eu comecei como atriz, eu fiz Unirio, a faculdade, em interpretação. E dentro da Unirio fui monitora de uma matéria, que era Interpretação 3, e aí meu papel era pegar as cenas dos atores, assistir antes e preparar para que o professor assistisse. Então, assim, eu meio que já dirigi essas cenas. Aí, a partir disso, eu trabalhei com assistência de direção, e aí eu percebi que era isso que eu queria fazer, era a minha praia. Então aí, a partir disso, eu comecei a dirigir efetivamente alguns espetáculos em 1999. Ah, que legal. E tu tens um processo específico de trabalho ou depende da dramaturgia? Eu tenho um trabalho bem específico, assim, porque eu gosto de trabalhar com improvisações para que os atores possam estar trazendo a ideia deles sobre o espetáculo. Eu não faço a marcação, assim, fechada antes deles fazerem as cenas, entende? Aproveito o que eles me trazem. Ah, legal. E como que é o teu processo criativo? Ai, que pergunta difícil, assim, abrangente. Porque depende muito de cada espetáculo, assim, da concepção e da encenação. Então, dependendo se vai trabalhar com uma coisa mais circo, a gente trabalha acrobacia. Se a gente vai trabalhar com, não sei, uma coisa mais clássica, aí uma postura mais clássica. Um Nelson Rodrigues, trabalhar época. Tu define isso junto com o teu grupo, então? Sim. É uma conversa e vocês... Na verdade, a parte da encenação não. É uma ideia minha e eu exponho para o grupo e aí eles legal. acolhem essa ideia, né? E como que iniciou a tua paixão pelo teatro? Não como na carreira, mas o teatro em si. E isso aí vem do berço, assim, porque a minha família toda trabalhou com teatro desde o meu bisavô. Meu pai fez Unirio também, ele era diretor, ele escrevia para teatro, foi ator. A minha avó também trabalhou como atriz e o meu bisavô também trabalhou como ator, tinha uma companhia de teatro Mambembe lá no interior de São Paulo. Aí é uma coisa que assim já vem desde que eu nasci, eu nem sei, não me lembro. Eu já nasci com isso. E uma curiosidade, tu estás há quanto tempo aqui em Blumenau? Eu tô desde 2009. E trabalhando com teatro também? Na verdade, o primeiro ano que eu cheguei eu não estava trabalhando com teatro, eu comecei a trabalhar em 2010 com teatro. Ah, tá, legal. Bom, vamos falar do coletivo Shakespeare então, que vai se apresentar na temporada blumenauense de teatro. Como que surgiu a ideia? O coletivo ele surgiu a partir do espetáculo Dois Cavaleiros de Verona, porque quando eu cheguei eu não conhecia muitas pessoas, aí a gente montou esse espetáculo Dois Cavaleiros de Verona, que até foi patrocinado pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura, e aí a gente tinha pessoas de vários grupos diferentes de Blumenau. E aí por isso coletivo, porque era uma coletividade de atores de outras companhias. E aí, a partir do momento que a gente foi trabalhando junto e foi assim surgindo uma empatia muito grande entre as pessoas, o modo de pensar teatro e o modo de fazer teatro, e isso virou uma companhia, né? O coletivo hoje é um grupo, uma companhia de teatro daqui. E como que surgiu a ideia de ser todos eles com base em Shakespeare? Na verdade, eu fui convidada no Rio para dirigir um ciclo Shakespeare para crianças no Museu da República. Mas o Shakespeare sempre foi o meu autor preferido, então exatamente por isso que a pessoa me convidou. Então, daí, trabalhar com Shakespeare para mim é maravilhoso, é o básico, assim, é um autor que eu amo. Que legal. E há quanto tempo existe o coletivo? O coletivo, ele tem 2 anos de vida já. Ah, que legal, já está há um bom tempo no caminho, então. Sim. E como que é a tua relação com os atores? Existiu muita mudança no elenco desde o início, não? Desde que o coletivo se formou, a gente continua com os membros integrantes. E a tua relação com eles é bem... É bem pessoal, na verdade são amigos, a gente criou laços de amizade assim bastante fortes. É uma família praticamente, né? Até para o pessoal de casa entender como que é, né? Por trás das câmeras, quando a gente está lá assistindo um teatro, como que funciona atrás daquilo tudo, toda uma preparação, não é mesmo? Bastante ensaio e também troca de ideias, conversas, né? Qual que é a frequência de ensaio de vocês? A gente ensaia à noite, normalmente de 3 a 4 noites por semana. É bem ralado, então. Sim.
Bom, e quais são as principais ações do Coletivo Shakespeare hoje? A gente tem o projeto Shakespeare Livre, que é essa pesquisa de adaptar Shakespeare, trazendo para uma coisa mais atual, ao alcance de todas as idades, todos os públicos. E agora a gente está com uma pesquisa nova de intervenção urbana. A gente tem a Loucas de Shakespeare, continuando ainda com... São trechos do Shakespeare que a gente juntou numa interferência que fala sobre selfie, que fala sobre interatividade, sobre esses novos devires da sociedade moderna, né? A gente parte do ser ou não ser para se perguntar se essa ainda é a grande questão da nossa sociedade ou não. Nadege, tu veio lá do Rio de Janeiro, né? Como que é fazer teatro aqui em Blumenau? Olha, trabalhar com arte no Brasil, em qualquer lugar, é difícil. É um esforço, porque a nossa sociedade ainda não considera a arte como uma profissão em muitos lugares. Ainda é complicado, mas é muito gratificante, assim. Porque aqui em Blumenau existe uma coisa muito pessoal nas relações, principalmente dentro das companhias. Então, assim, possibilita uma coisa que, por exemplo, no Rio não se tem, que é manter um elenco com uma pesquisa, com uma continuidade de trabalho. Entende? Então, aqui vamos dizer que tem umas vantagens. Sim, com certeza. Bom. E vocês fazem muitas apresentações fora do Vale? Sim, a gente já fez. Aqui no estado, a gente fez Joinville, Brusque, Itajaí, fizemos Chapecó. E a gente também já fez Espírito Santo. E agora o Rei Lear vai para São Paulo no festival. Ah, que legal. Dia 1º. Então, se alguém de São Paulo estiver vendo, fica o convite, É Franco né? da Rocha, na verdade, que é ali pertinho, acho que da Já capital. tem as datas definidas? Dia 1º de junho. Ah, que Festival Oxandalá. Que legal, ó. Fica o convite então. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos para continuar a conversa aqui com a Nadege Jardim, tá certo? Haviam desaparecido. Gloucester não aguentou a notícia. Já sem olho. Fraquinho do coração. O coração, gente, explodiu. Boa noite. Boa noite. A floresta amazônica sofre com o desmatamento. Mas desmatar não é só cortar árvores. Tem também o problema das queimadas. E é isso que o nosso repórter Tino Rex vai mostrar ao vivo da Amazônia. Obrigado, Stegosauro. A situação... Cobre dos governantes o fim do desmatamento na Amazônia. Aproveite enquanto você ainda pode fazer muito pela sua espécie. Boa noite. Boa noite. Voltamos com TVL Cultura. Estamos aqui no espaço Elf Egert da Fundação Cultural, conversando sobre teatro com a diretora Nadege Jardim. Bom, Nadege, pelo que eu já vi dos espetáculos de vocês usam bastante a música. Me conta um pouquinho como que é esse trabalho. A música faz, assim, parte e é fundamental, né? Nesse processo de pesquisa do Shakespeare. A gente utiliza a música, bastante sonoplastia, música ao vivo. A maioria dos atores toca algum instrumento, eles cantam. A gente tem um diretor musical que faz esse trabalho com eles, de ensaiar, afinar as vozes, né? E toda essa parte também dessa sonoplastia, que eles, quando não estão em cena, estão fazendo esses sons. E que são bem pontuais para marcar alguns gestos. A gente trabalha bastante com gestos essenciais, então isso é bem marcado pelos sons. E é uma dificuldade a mais ou... Na verdade, sempre é uma dificuldade, mas a graça do teatro está no risco, né? Porque sempre tudo pode acontecer
essa imprevisibilidade. É mais uma coisa com a qual eles têm que se preocupar, né? Cantar, falar, dançar, tocar instrumento, tudo. Que legal. Bom, a temporada Blumenauense de teatro desse mês será com o espetáculo da Nadege Jardim, A Incrível História do Rei Lear. Nadege, conta um pouquinho pra gente sobre a reflexão dessa peça. Primeiro eu queria falar que assim, na Incrível História de Rei Lear, a gente tem uma parceria com outra companhia, que é o coletivo Shakespeare Livre, uma parceria com a Sinos Companhia de Teatro, né? Os atores são todos da Sinos, e sim, é uma companhia assim bem nossa parceira, bem irmã, eu considero, que acolheu o coletivo e o Vitor, que é o diretor da companhia, trabalha como ator no coletivo, eu já trabalhei como atriz na Sinos, né? Então é uma coisa bem legal, porque soma duas companhias assim daqui. Conta um pouquinho pra gente, resume um pouquinho sobre a questão, né? Isso. Pois é, porque o Rei Lear é a história de um rei que ele resolve entregar o seu reino para dividir entre as filhas, e a única filha que é honesta é a que ele deserda, porque fala a verdade. Então eu acho que fala bastante, é uma questão bem atual, assim, fala sobre a sinceridade, a verdade, sobre as máscaras que às vezes são mais aceitas do que a própria verdade, do que uma pessoa mais sincera, que seja ela mesma. E tem esses questionamentos assim. A faixa etária, para quem quiser vir, é livre? É livre. Na verdade, a classificação indicativa a gente indica a partir de 12 anos, porque a gente trata temas políticos e às vezes não chega ao alcance assim, da criança da mesma forma. Mas não que a criança não entenda, ela compreende porque a gente tem os clowns em cena, tem música. A criança sempre compreende, né? De uma forma dela. Então, e não tem nada assim censurável, impróprio para criança, então pode trazer as crianças, então tá. bem tranquilo. E é ao ar livre, né, o espetáculo? É ao ar livre. Me conta um pouquinho dessa diferença. Bom, a rua, se o teatro já é uma coisa imprevisível, que nunca é igual e cada dia tem uma coisa diferente, na rua é uma coisa imprevisível, tudo pode acontecer, pode tocar um sino de igreja, passar um carro, chegar um mendigo, e enfim, tudo pode acontecer, né? É mais legal por esse risco e é mais legal porque, na verdade, no teatro as pessoas vão ao teatro para ver. Então, e na rua elas estão ali e a gente chega e faz. Então, qualquer pessoa pode ser pega de surpresa, a gente atinge públicos que talvez não fossem ao teatro. Então é muito, muito legal isso, assim. Bom, um exemplo de que tudo pode acontecer na rua, estamos aqui ao ar livre conversando. E é isso mesmo, às vezes se vocês ouvirem algum barulho aí em casa é por isso mesmo, a rua nos proporciona isso, né? Sim. Bom, como que é o feedback do público? O público, ele geralmente fica bastante seduzido, assim, porque no Rei Lear, principalmente, os figurinos são do Clovis Truppel são belíssimos, assim. E é uma coisa meio carnavalesca também, tem essa coisa do palhaço, do clown. Então o público interage bem, assim, ele entra na história. Até a gente teve um caso no Festival de Curitiba que foi muito legal, porque tinha um mendigo que estava ali na rua e ele sentou, a gente estava no Bebedouro, não, no Cavalo Babão. Ele sentou assim ali e ficou assistindo. E eu estava só vendo que ele não estava assistindo como um público espectador que está vendo um espetáculo. Ele estava assistindo como se ele vivenciasse mesmo, né? E aí tem uma cena que acontece uma coisa que eu não vou revelar, porque senão as pessoas vão saber. E ele se indignou, e aí ele levantou e começou a brigar com um personagem, que dizendo que isso era absurdo, é uma maldade, isso não se faz. Começou a falar uma coisa assim. E a partir dali ele entrou na peça, ele entrou no espetáculo. E aí ele foi participando, ele tocou pandeiro. Ele ficou junto com os clowns ali. Tem um momento que tem uma morte assim, que eu também não posso contar de quem é, e ele participou assim desse momento que eles ficam rezando, cantando uma música, e ele ali. E ele chorou, assim, foi maravilhoso, foi acho que uma das coisas mais lindas que eu já vi. Um momento marcante, então. Muito marcante, é inesquecível. Que legal. E em relação às mídias sociais, vocês recebem algum feedback do público também? Sim, porque a gente tem o nosso site e as pessoas mandam mensagens, porque lá tem uma parte onde você pode enviar mensagens, e dentro do Facebook também. E principalmente as loucas de Shakespeare, que a gente tira fotos da plateia e posta na página. Então as pessoas, elas também postam. E a gente pede para que façam hashtag loucas de Shakespeare. Então
lá dentro da página tem assim fotos, comentários, e aí a gente posta, a pessoa se marca, é uma relação bem interativa. Nadege, outro espetáculo de vocês também é Os Dois Cavaleiros de Verona. Conta um pouquinho sobre essa peça. O Dois Cavaleiros de Verona é o nosso primeiro espetáculo aqui do coletivo, né, em Blumenau. Então, na verdade, eu já tinha montado no Rio uma outra versão, ele é uma remontagem, só que é claro que quando muda um ator, muda tudo, mudando todo o elenco, e anos depois é um espetáculo completamente diferente, na verdade. E aí o mesmo processo que eu sempre trabalho, com improvisações, os atores criando em cima. Nos Cavaleiros de Verona, a gente tem um ator que é o Vitor, ele faz 5 personagens diferentes, e aí ele usa máscaras que são baseadas em máscaras da comédia dell'arte, mas não é um trabalho de comédia dell'arte, é só inspirado, né? E ele tem todas essas trocas, são os personagens cômicos. É um espetáculo que assim o público geralmente gosta bastante, assim, porque fala de amor, fala sobre amizade, fala sobre amor, fala sobre traição e perdão. Toca assim as pessoas pela temática, né? E tem agenda para esse espetáculo? Os Dois Cavaleiros, nesse momento, assim, a gente não tem nenhuma previsão de apresentação. Mas quem quiser, fique ligado lá no site de vocês, Sim. na página do Facebook, com certeza vai ter Sim, a porque a data gente sempre por lá. avisa. Nadege, me conta um pouquinho sobre as dificuldades do teatro, que também é um... Na verdade, é uma grande luta, né? É uma persistência, acho, das pessoas que trabalham com teatro. Porque não existe uma valorização com relação a isso. Ainda é bem difícil no Brasil, né? O retorno é pouco, o trabalho é muito. A gente realmente faz porque ama muito e quer muito fazer, porque senão muitas pessoas desistem. Eu conheço várias pessoas que largaram, desistiram, foram ser professores de inglês, foram ser psicólogos, qualquer outra coisa, não desmerecendo as outras, mas porque não largaram, porque não queriam mais, mas sim porque não conseguiam sobreviver assim, trabalhando com teatro. E tu acha que a tecnologia é culpada? Não sei se é a tecnologia, né, especificamente. Claro que essas facilidades modernas de você estar na sua casa e baixar filme e estar ali facilita. Na verdade, uma vez um professor, o Nini Beltrán, me falou que o público do teatro atualmente é elitizado, é uma elite, não no sentido de ser uma elite cultural, mas porque são as pessoas que se dispõem a sair das suas casas para irem assistir um espetáculo. São essas pessoas que ainda querem esse contato, né, com os atores ao vivo, com essa coisa da imprevisibilidade, tudo pode acontecer. E são poucas as pessoas, realmente. Bom, fica então um convite mais uma vez, né, para que não sejam essas poucas pessoas que venham prestigiar o teatro aqui na Fundação, o Teatro do Coletivo Shakespeare, que você de casa também possa vir e falar e ver, né, o teatro aqui. Nadege, falando na TBT, conta um pouquinho pra gente como é que vai funcionar. Então, vai ser sexta, sábado e domingo aqui na Fundação, nesse espaço aqui, Elf Egert, porque o Rei Lear é de rua, só que na verdade a gente não está fazendo na rua, o espaço é coberto, mas aí para o público é mais confortável, né? Principalmente Blumenau à noite, que faz um friozinho às vezes, né? E o ingresso inteiro é 20 e a meia é 10 reais. Tem uma filipeta no site da Fundação e no site da TBT, Temporada Blumenauense Teatro. Se imprimir esse flyer, essa filipeta, paga meia todo mundo. Então é bem acessível, preços populares mesmo, para que as pessoas possam vir assistir, curtir. E eu tenho certeza que quem vier vai gostar, porque o teatro é uma coisa que, né, é irresistível. Então venham assistir. O horário? É às 8 horas, 20 horas, né? Na sexta, no sábado e no domingo. Dia 16, 17 e 18. Legal. Nadege, para finalizar, completa a frase para mim. Quem vai ao teatro é... Quem vai ao teatro é uma pessoa que gosta do singular. É assim que tu consegue definir. É uma pessoa que quer vir assistir uma coisa que só vai acontecer naquele momento. E a peculiaridade do teatro é exatamente essa. Um espetáculo nunca é igual ao outro. Um momento nunca se repete, então quem está ali viu e esteve ali, e quem não esteve não vai ver, porque mesmo em vídeo não vai ser a mesma coisa. Então é uma oportunidade de estar ali e ver aquela coisa que é inédita e que nunca mais vai se repetir. Que é único, né? Sim, único, e a presença da plateia faz toda a diferença para o momento que acontece, assim, essa energia, essa troca com o público. Que legal.
Bom, Nadege, muito obrigada pela tua presença. Eu que aqui. agradeço. Deixamos o convite mais uma vez ali nos dias 16, 17 e 18 de maio, às 20 horas, né, aqui na Isso. Fundação Cultural. Dá para retirar os ingressos aqui? Sim, é na hora. Na hora mesmo, dá para comprar aqui. Então tá. Gente, fica o convite. Eu agradeço também a presença de vocês aí e até o próximo programa.